Oi, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. E no dia de hoje, eu gostaria de chamar vocês a uma reflexão. Não se preocupem, nós não vamos pregar, mas nós vamos fazer uma comparação das mulheres da Bíblia com as mulheres atuais, conosco, comigo, com você, certo? Então, vamos lá. Para hoje, nós vamos falar sobre Esther, a rainha Esther. Que bom que vocês estão aqui conosco, eu fico tão feliz. Muito grata a Deus porque vocês estão me ouvindo, dividindo comigo minhas experiências, me trazendo reflexões também, porque vocês trazem. Quando vocês fazem qualquer comentário, eu busco aprender bem mais. E mesmo quando vocês não fazem nenhum comentário, mas vocês deixam o like de vocês, ou mesmo, né, a presença de vocês aqui conosco, vocês me fazem querer viver e aprender cada vez mais da palavra do Senhor, para tentar viver cada dia mais melhor. Pois é, pessoal abençoado. Eu pensei da gente fazer uma série, né, de histórias da Bíblia baseada nas mulheres. Nós temos vários exemplos. Hoje vamos falar da Rainha Esther, mas nós vamos falar sobre Débora, sobre Ruth, sobre Maria, sobre Dorcas. Tem várias mulheres, Marta e Maria. Nós conhecemos várias histórias de mulheres, certo? Joquebede e tantas outras. Então a gente vai tirar um momento para aprender um pouquinho mais, mas de uma maneira que traga para o nosso dia a dia, certo? Então vamos lá. Como eu já disse, não será uma pregação, será uma conversação. Será que existe essa palavra? Vamos lá. Quem foi a Rainha Esther? Deixa eu falar bem rápido sobre a Rainha Esther. A Rainha Esther era órfã, ela foi criada por um primo. Aí eu tenho dúvida se foi primo ou tio, mas eu ainda diria que foi um primo. Um primo que criou ela, e o nome desse primo era Mardoqueu, alguns chamam de Mordecai. A história dela está no Antigo Testamento, e essa moça era muito formosa, muito bonita. Ocorre que a rainha Vasti, na ocasião, rainha daquele reino, ela se negou a um capricho do marido. Por conta disso, ela foi destituída do trono. E os anciões, né, que seriam os... E aqui no Brasil a gente vamos chamar ministro, né, aquele grupo de pessoas mais seletas ali perto do líder, no caso o rei Assuero. E aconselhar aquele rei a escolher uma outra mulher, destituir Vasti e escolher uma outra rainha. Sabendo disso, Mardoqueu era um homem que vivia pelos portões do palácio, então ele sabia de tudo que acontecia ali. Não era que ele fosse fofoqueiro, eu não entendi, eu não prestei atenção qual era a função dele, mas ele vivia no entorno do palácio, e ele era um judeu. E ali o que foi que ele fez? Ele, sabendo, né, do decreto do rei, ele viu na prima dele, filha, né, porque ele era o pai adotivo dela, então naquela moça ele viu todos os atributos, qualidades, para que ela pudesse também ser uma das selecionadas. E então ele volta para casa, conta tudo o que tá acontecendo no palácio e orienta essa moça a fazer parte da seleção. Resultado, muitos de vocês já sabem, ela é escolhida a rainha, e essa moça vira a rainha, uma judia. Passado algum tempo, existe um homem mau, né? Vamos chamar lá no grupo seleto do rei, existe um homem mau por nome de Amã, e esse homem bota no coração de querer colocar para fugir todo aquele povo judeu. Ele não gostava de Mardoqueu e por esse motivo ele, né, instigou o rei a criar uma lei para exterminar todos os judeus que iam lá. E aí é quando o Mardoqueu manda um recado para a sobrinha, porque ninguém sabe que ela é uma judia, manda um recado para a sobrinha e diz a ela uma frase assim que eu acho muito bonita. Talvez para este momento Deus te colocou aí. E o resultado disso é o quê? Mardoqueu diz a ela, se a gente sofrer, tu vai sofrer também. Então, toma
a dor do povo judeu, que é uma dor tua, né? Em outras palavras, assim, é tua também essa situação. Então vamos fazer. O que é que a gente pode fazer? Essa mulher manda de volta um recado para o primo, né? O pai primo, e ela diz: coloca o povo para jejuar e orar. Porque aqui eu vou fazer isso com aquelas pessoas que ela podia, né? Que ela talvez já tivesse se revelado quem ela era de verdade, as pessoas da confiança dela, porque isso traz também uma lição para a gente. Muita gente ruim, sim, muita gente mentirosa, falsa, muita gente, como é que se diz, desleal, sim. Mas a gente tem que acreditar que em todo canto, em todo meio, tem pessoas que também nos querem o bem, certo? E que a gente tem que compartilhar. Eu digo sempre que nós não somos uma ilha. Esse é um dos primeiros exemplos, né? Uma das primeiras coisas que eu trago da Rainha Esther. A Rainha Esther também tinha pessoas. E ela contou com essas pessoas na hora que ela precisou. E coloca o povo para jejuar e orar. E qual era o projeto dela? Como a maioria de vocês sabem, porque a maioria das mulheres dos homens e mulheres que participam do meu canal são pessoas cristãs, sabem, naquele tempo, o rei tinha um harém. Ele mandava buscar mulheres, né, a mulher dele, a concubina, a hora que ele quisesse, e qual ele escolhesse. Não tinha que ser necessariamente a rainha. A rainha era uma figura ilustrativa, bonita, né, para se apresentar. Mas, como é que se diz? Ele não só tinha aquela rainha, né? Quando ele queria uma intimidade com uma mulher. Mas, mesmo assim, ele, como é que se diz? As mulheres não eram como hoje, que a gente, graças a Deus, né? Os casamentos são monogâmicos, e aí a gente o parceiro e a parceira do nosso parceiro e parceira, né? Ele só o correto é só ter a gente. Não é bem assim, né? Fora disso é uma traição, adultério e traição. E essa mulher, ela começa a orar. E ela faz: eu vou botar minha cabeça a prêmio, mas eu vou me apresentar ao rei. Porque já fazia um bom tempo, vê como Deus ele é estratégico. Já fazia um bom tempo que o rei Assuero não chamava a rainha à sua presença, né? Não dizia: venha para cá para os meus aposentos, né? O quarto do rei, olha que coisa, eu não gostaria de ter nascido nesse tempo. Rainha deveria ser a coisa mais linda do mundo, né? Mas, diante dessa situação, eu não gostaria de ter nascido. Então, vejam bem, ela depois da oração, e do jejum e da oração, né? Ela se apresenta ao rei. E, para honra e glória de Deus, que estava com ela, o rei a recebe. Isso era contra a tradição, mas o rei a recebe. Não manda ela ser enforcada, né, ficar no calabouço, sei lá o que. Não, ele recebe. Porque ela já tinha atributos que Deus tinha dado a ela. De quê? Uma mulher serena. Ele tinha orgulho dela. Ele achava diferente. Porque a mulher que serve a Deus, ela é diferente. Muitas vezes tem até um marido insensato, como essa rainha tinha um marido insensato. Mas, no fundo, o homem reconhece uma mulher que tem valor. Pode até não dar valor, porque infelizmente é questão de cultura. Eu não sei, eu sinceramente eu estou tentando estudar mais para aprender o que é que impede o homem de valorizar a mulher que tem. O que é que impede, né? Vamos aprender mais um pouquinho sobre isso. Mas, assim, ele via, né? Ele sabia que ela era diferente, né? Eu já vi pregação que fala até sobre que ela acalmava ele. Ele é ansioso com tantos os problemas, tanta preocupação, tanta coisa, mas quando ele estava junto com ela, ele tinha paz. Porque é para a gente ter paz. E quem está perto da gente é para ter paz. Porque se apaga uma luz, né? O povo de Deus, a mulher cristã, ela tem uma luz própria. Ela tem luz própria. E quem está perto sente a presença dessa luz, porque é impossível, né, esconder uma lamparina. Pois é, essa é a história da Rainha Esther. E aqui a gente vai entrar em uma breve meditação. Seja como Esther. Permaneça firme, mesmo quando o medo tentar te paralisar. Ela foi firme. Ela adentrou o salão, né, do rei ali,
aquele lugar onde o rei ficava, ela adentrou com medo. Quantas pessoas tentaram barrar ela? Quantas pessoas disseram, tu não vai, tu não vai, tu não vai, tu não vai, porque tu vai morrer. Mas ela tinha um propósito. E ela foi, ela tinha um propósito. Ela ia se revelar ao rei, quem ela era, as origens dela, e pedir, né, misericórdia pela vida do povo dela e do povo dela. Deus nunca erra o tempo. Ele te coloca exatamente onde precisa, no momento certo, para cumprir algo maior. Lembra daquela palavra que eu disse, né? Que o primo dela, Mardoqueu, disse? Quem sabe para este momento Deus te colocou aí. Olha, irmãs, meus amigos, minhas amigas, Deus coloca a gente no lugar certo. Às vezes a gente até não entende. Ou quem sabe até depois de estar naquele lugar certo, a gente não aproveite o que Deus queria. A gente não consiga entender o que Deus quer. Mas Esther, ela entendeu sim. E é por isso que o nome dela está gravado na Bíblia. A nossa história não vai mais para a Bíblia. A nossa história vai para o livro da nossa família. As memórias da nossa família. A gente está plantando memória no coração dos meus filhos, né? Da minha família, das pessoas que me conhecem. Então, essas memórias ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar, certo? Continuando aqui. Esther não fugiu. Ela confiou. Ela confiou, levantou-se em fé, acreditou no propósito e foi instrumento de salvação. Ela salvou. Né? Se vocês quiserem mais conhecer o restante da história, leiam o livro de Esther, que vocês vão ver exatamente o que aconteceu para que no final daquela história o povo judeu não fosse exterminado. E até eu acho que alguns de vocês já ouviram, né? Amã preparou uma forca, mas no final ele foi quem foi enforcado, né? Ele e a família dele. Porque sempre é assim. Quem se levanta contra o povo de Deus vai ter que cair. É bíblico. Vamos acreditar nisso. Assim também é você, escolhida, guiada, fortalecida pelo Deus, que transforma o impossível em milagre, mesmo no silêncio. E para nossa referência, Esther 4,14. Mas leiam, o livro de Esther é um livro pequenininho. Leiam, está no Antigo Testamento. Leiam para aprender um pouco mais. E o livro de Esther nos traz alguma reflexão, né? Vamos chamar de resumo do livro de Esther. Coragem que muda destinos. Ela decidiu se posicionar. Muitas vezes nas nossas vidas a gente vai ter que tomar muitas posições, principalmente com relação aos da nossa casa, porque é bíblico, primeiros de nossa casa, certo? Se eu não conseguir ser uma boa mãe para os meus filhos, eu não vou ser uma boa amiga para ninguém, eu não vou ser uma boa pessoa para ninguém, eu não vou ser uma boa vizinha, eu não vou ser uma boa nada. Se eu não consigo amar meus filhos, né, com aquele propósito de por eles, né, por eles tudo, para eles o máximo, o meu melhor. Eu digo que eu gosto de dar aos meus filhos o meu melhor, porque eles são presentes, dádivas de Deus para mim. Eu pedi muito esses filhos e o Senhor me deu. Embora hoje não tenha mais uma, mas eu gosto de dar o meu melhor. Muitas vezes a gente não é entendida. Sim, não somos entendidos. Mas nós temos que entender o nosso propósito, dar o nosso melhor. Como mãe, como esposa, eu que sou vó, então como vó, dá o nosso melhor. Dá o nosso melhor aos nossos. Porque é o que Deus quer. Né? Esther, ela ela colocou a vida dela em risco para salvar o seu povo. Acredito que não tem mensagem melhor da história da Rainha Esther do que ela ter posto a vida dela em risco para salvar o seu povo. Para um tempo como este, mulher, levante-se. Eu não sei o que você está passando, eu não tenho ideia do que você está passando, eu sei o que eu estou passando. Eu também estou num propósito, eu também estou mostrando a Deus, eu tenho mostrado a Deus algo. Eu tenho dito a Deus se eu fiz alguma coisa errada, se Ele me perdoe,
Se eu não interpretei a palavra dele, ele fale comigo, mas eu acredito que não interpretei a palavra do meu Deus errada. E eu sei que se nós nos colocarmos no lugar do jejum, a oração, para mim particularmente, né, como aqui a gente conversa, é, como é que se diz? Nós contamos as nossas histórias. Eu tenho muita dificuldade de fazer jejum. Orar, não. Eu amo orar, mas jejum eu sou mais, eu tenho uma certa dificuldade. Mas busque a Deus através do jejum e da oração. E isso que está acontecendo na tua vida e na minha vida vai ser mudado, porque para um tempo como este, Deus nos colocou de pé. Levante-se, haja, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, pede a orientação dele que ele vai nos conduzir. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Um beijo. Uau.